Há exatos 35 anos, senador Paulo Paim, no Colégio Sion, nascia o Partido dos Trabalhadores, partido que mudou a vida do povo brasileiro. Na época, muitos diziam que era uma loucura fundar um Partido dos Trabalhadores em plena ditadura militar. Alguns afirmavam que tudo aquilo não passava de uma aventura inconsequente, destinada ao fracasso e ao esquecimento. Diziam que aqueles poucos e quixotescos trabalhadores e intelectuais reunidos naquele acanhado espaço não tinham futuro. O PT era para eles uma impossibilidade, algo tão profundamente novo que não tinha lugar num sistema político tão conservador e velho. No entanto, foi graças a essa aventura, a essa decisão incrivelmente corajosa, que a real mudança no Brasil começou. O grande futuro do Brasil começou a ser construído lá, naquela acanhada reunião do Colégio Sion. A semente do novo Brasil foi plantada. E o impossível aconteceu. O partido que, segundo os conservadores, estava destinado ao fracasso e ao esquecimento, sobreviveu. E não só sobreviveu, como começou a conquistar cada vez mais os corações dos brasileiros. O PT foi crescendo contra todos os vaticínios, foi se fortalecendo, sempre com muita luta e muitas dificuldades, pois o que nunca faltou na história desse partido foram o combate e os obstáculos. Tudo para nós foi difícil. Cada pequena conquista exigiu muito trabalho e grandes sacrifícios, pessoais e coletivos. Mas isso forjou nossa têmpera, essa determinação inabalável de ir sempre além, de buscar o sonho aparentemente inalcançável. Quando nos tornamos maiores, passaram a dizer que Lula, esse grande líder de todos nós, um filho de retirantes nordestinos, um ex-líder sindical, jamais conseguiria conquistar a presidência da República, num país acostumado ao domínio político exclusivo das velhas elites. Mas Lula e o PT persistiram. Na quarta disputa eleitoral, Lula, esse brasileiro que não desiste, nunca venceu. O Brasil teve seu primeiro presidente realmente popular, realmente comprometido com o bem-estar do povo brasileiro. Nascia ali o novo Brasil. Então, os velhos representantes do Brasil velho disseram, após essa grande vitória, que não conseguiríamos governar, que éramos irresponsáveis, que não cuidaríamos das contas públicas, que faríamos voltar à inflação, que inviabilizaríamos o país. Repetiram a surrada ladainha de sempre. Mas aconteceu exatamente o contrário. Vamos falar a verdade que dói nos nossos adversários. Nós herdamos um país quebrado. O Brasil estava quebrado. Nós herdamos um país com a dívida pública líquida de mais de 60% do PIB, com reservas internacionais de apenas 38 bilhões, com inflação anual de 12,5% e com o risco de investimentos de mais de 2.000 pontos. Nós herdamos um país desempregado, com uma taxa, senador Paulo Paim, de desocupação de 12,3%. Nós herdamos um país que arrochava os salários dos trabalhadores. Nós recebemos um país que estava aumentando a sua grave desigualdade social. Nós herdamos um Brasil profundamente injusto. Nós herdamos um país fragilizado, dependente, que ia de pires na mão ao FMI. Nós herdamos um Brasil sem confiança. Nós recebemos um Brasil sem perspectivas. Nós herdamos, enfim, um Brasil sem futuro, um Brasil velho e cansado. E o que fizemos? Transformamos aquele Brasil praticamente falido num país bem mais próspero e com as contas públicas em ordem. Um país com a dívida pública líquida hoje de algo em torno de 36% do PIB. Algo invejável no cenário mundial, nos quais as principais economias têm dívidas altíssimas. Transformamos o país da inflação na casa de 2 dígitos e que ameaçava sair de controle no Brasil, que mantém a inflação dentro de 1 dígito,
dentro da banda estabelecida pelo Conselho Monetário Internacional há 11 anos consecutivos. Eu vejo muito falar de inflação, mas são 11 anos consecutivos que nós estamos dentro da meta, o que não aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso. Transformamos o Brasil vulnerável a qualquer ataque especulativo, o país quase sem reservas internacionais, no país sólido, com reservas de quase 374 bilhões de dólares, que atravessava bem a pior crise econômica internacional desde 1929, que empresta dinheiro ao FMI. O Brasil que não se submete mais a medidas impostas desde o exterior. Transformamos o Brasil do desemprego, do subemprego, da informalidade, no país do pleno emprego, que gerou 22 milhões de empregos formais em 12 anos e que tem hoje, em plena crise internacional, a menor taxa de desemprego da série histórica do IBGE, 4,8%. Muitos países já desenvolvidos sonham em ter taxa de desemprego semelhante à nossa. Transformamos o país dos rendimentos baixos e do salário mínimo insignificante no Brasil dos salários e rendimentos crescentes, com o salário mínimo que já ascende a R$ 778, aproximadamente $280. E pensar que antes se almejava um salário mínimo de $100. Era essa a batalha que existia no país. Transformamos um país dependente, com baixo protagonismo internacional, nesse Brasil forte e soberano, com alto protagonismo internacional, cortejado por outros países e que contribui ativamente em todos os fóruns para a solução dos problemas mundiais. O Brasil que, como disse Chico Buarque, não fala fino com os Estados Unidos e não fala grosso com a Bolívia e o Paraguai. O Brasil que vai à ONU defender o seu direito de usufruir da internet, um patrimônio da humanidade, sem ter violada a confidencialidade de suas informações. Transformamos o país que era sempre questionado pelos desmatamentos da região amazônica, no Brasil que assumiu o compromisso internacional voluntário de reduzir drasticamente seus índices de emissão dos gases de efeito estufa, no país líder de uma agenda ambiental mundial que contribui assertivamente para o combate às mudanças climáticas. Transformamos, sobretudo, o país da pobreza extrema e da desigualdade extrema no Brasil, que tirou 32 milhões de pessoas da miséria, que colocou 46 milhões de cidadãos na classe média, criando um amplo mercado de consumo de massa, que é a nossa principal linha de defesa frente à crise. Transformamos, senador Paulo Paim, um país ainda faminto, no país que tem comida à mesa para todos. Após décadas, o Brasil conseguiu sair do mapa da fome da ONU. Assim, o sonho de gerações de brasileiros foi finalmente saciado. Mostramos que é possível combinar responsabilidade fiscal e equilíbrio macroeconômico com responsabilidade social, algo que o Brasil de ontem dissociava completamente. Mas mostramos que uma coisa não faz sentido sem a outra. Por isso, com o recente recrudescimento da crise, ampliamos e aprofundamos as nossas políticas sociais. Ao contrário do que acontecia no passado, hoje o Brasil enfrenta a crise sem sacrifício da sua população, principalmente da sua população mais vulnerável. Agora, o Brasil é muito mais forte, justo, próspero e soberano do que era há somente 12 anos atrás. Isso é indiscutível. Criamos em pouco tempo um novo Brasil. Um Brasil com perspectivas amplas e concretas de futuro. Um Brasil que sonha mais alto e que quer mais. Senhor presidente, é preciso considerar que esses grandes resultados, inéditos na história do Brasil, foram obtidos, em grande parte, no meio à pior crise mundial desde 1929. Com efeito, desde o segundo semestre de 2008, que o Brasil vem lidando com a crise planetária de dimensões semelhantes à Grande Depressão de 1929. E vem lidando bem, ao contrário do que acontecia nas crises periféricas
da década de 90, quando o Brasil submergia no desemprego e na insolvência financeira e tinha que recorrer invariavelmente ao FMI, o país suportou bem, até agora, os impactos externos da nova crise mundial. Isso não aconteceu por acaso. Isso aconteceu porque o país respondeu aos desafios apresentados pela crise de forma muito diversa à de muitas nações. No Brasil, a evolução social que promovemos resultou numa dinâmica econômica inovadora e resistente aos gargalos criados pela crise internacional. Com efeito, a extraordinária ascensão social de dezenas de milhões de brasileiros criou um enorme mercado interno de consumo, cujo dinamismo é estratégico para blindar nossa economia dos efeitos mais perversos da recessão mundial. No Brasil do PT, aprendemos que o combate sem trégua às desigualdades representa a melhor oportunidade para resistir e sair da crise. O Brasil resiste à crise com a força dos empregos, dos salários e do consumo de sua população. O Brasil resiste à crise porque se recusou a sacrificar a sua população no altar da austeridade recessiva e regressiva, como fazem muitos países. O governo do PT fez um esforço anticíclico extraordinário, que preservou empregos, salários, manteve a demanda interna, intensificou investimentos públicos em infraestrutura, estimulou o setor privado com desonerações fiscais. E esse projeto, senhor presidente, saiu vencedor das urnas. A presidenta Dilma foi democraticamente reeleita para dar continuidade ao projeto de desenvolvimento do país com distribuição de renda e erradicação da pobreza. É contra esse projeto que se voltam aqueles que não se conformam com a quarta derrota eleitoral consecutiva. E eu quero aqui me dirigir ao PSDB, à oposição, porque eu acho que estão inspirados na velha UDN, no velho discurso golpista que teve contra Getúlio Vargas, contra Juscelino Kubitschek e contra João Goulart. Olha, a presidente acabou de ser eleita, o PSDB, no dia 30 de outubro, solicitou uma auditoria do pleito ao TSE, apresentando como justificativa comentários de redes sociais. Um arremedo sem provas. Claro que perderam. Uma cena ridícula foi feita logo depois, no dia 18 de dezembro, num gesto ainda mais extremado, quando a presidente Dilma ia ser diplomada, o PSDB entrou também com um pedido no TSE para que diplomasse o segundo colocado, o senador Aécio Neves. Eu fico vendo essa discussão aqui sobre impeachment que surge na boca de alguns senadores. Não existe um fato objetivo que você quer contra a presidente da República. O que existem são setores que estão agindo como maus perdedores, não estão aceitando o resultado eleitoral. Senador Paulo Paim, Getúlio também foi questionado quando foi eleito em 1950. A UDN entrou com a representação no TSE contra Getúlio Vargas, alegando que Getúlio Vargas não tinha tido a maioria absoluta dos votos. Ele teve 48% dos votos. E eu falo disso tudo para dizer que, por ser defensor desse projeto, desses 12 anos do nosso projeto de governo vitorioso, que levou essa grande inclusão social no nosso país, junto com o senador Paulo Paim, que nós estamos querendo agora influenciar nesse debate sobre o ajuste, fazer correções de rumo, com a autoridade de quem defende muito esse governo e quer que esse governo dê certo. Eu quero chamar a atenção para algumas preocupações que nós temos. Esse ano de 2015 vai ser um ano de intensa luta política, principalmente por essa oposição intransigente que está flertando com o golpismo aqui no país. Eles estão aqui, nesse Senado Federal, vários senadores falando isso dia a dia. Eu sei que nós temos que fazer um reequilíbrio fiscal. Apesar de dizer, senador Paulo Paim, a nossa dívida líquida em relação ao PIB é 36%. É inferior de qualquer França, que é mais de 60%, Alemanha 56%, Estados Unidos mais de 80%. Então, dizer primeiro o seguinte, não há um descontrole fiscal. O que houve
é que no ano passado nós tivemos a desoneração gigantesca para a indústria, 104 bi. E, de fato, essa política não teve sucesso, porque houve desoneração de 104 bi e aquilo não estimulou a economia como prevíamos. Um quarto dessas empresas demitiram trabalhadores. Então, uma parte dessa desoneração foi apropriado por essas empresas sem investirem na economia. A gente sabe que é preciso ter reequilíbrio fiscal. Agora, o que eu chamo a atenção é, primeiro, nós, e a presidenta Dilma tem sempre dito isso, a grande questão da economia, nesse momento, é crescimento econômico. Nós não podemos mergulhar esse país numa recessão. Nós vamos ter uma luta política difícil nesse ano 2015. E eu acho também, senador Paulo Paim, tem dito isso em todos os debates, todas as reuniões que participamos, que é um erro como esse ajuste foi apresentado. Num momento como esse, nós não podemos dar tiro nas nossas bases sociais, naqueles que estão conosco nesse projeto o tempo inteiro. São esses que vão para a rua defender a presidenta Dilma. São os nossos companheiros da CUT, do MST, do MTST. Então, eu acho que a gente tem que reorientar essa discussão do reequilíbrio fiscal. E por isso, senador Paulo Paim, eu apresentei 5 emendas, porque o andar de cima, os mais ricos, tem que ser chamado a dar sua contribuição nesse momento do país. É impressionante como no Brasil a nossa tributação é regressiva. Quem paga imposto para valer no país são os mais pobres e a classe média. É isso que acontece. Então, eu apresentei 5 projetos. Primeiro projeto, que vai nesse sentido, é uma instituição de uma alíquota de 15% sobre lucros e dividendos distribuídos a pessoas físicas detentoras de cotas ou ações de empresas. Desde 1996, esses rendimentos são isentos de imposto. A justificativa, então, utilizada para isentar esses ganhos de capital era supostamente evitar a bitributação, uma vez que a empresa já recolhe pela pessoa jurídica. Isso, na verdade, é uma singularidade brasileira. Verdadeira jabuticaba, sem equivalentes, na maior parte dos países do mundo, onde a tributação de lucros e dividendos é medida corriqueira. Você pode ter um resultado fiscal de 31 bilhões, se você taxar esses lucros e dividendos em 15%. Porque é simples assim, senador Paulo Paim. Se você tem uma grande empresa, seu funcionário, quando recebe lá, se receber R$4 mil, ele paga 27% de imposto de renda. Agora, os sócios dessa empresa, que recebem 100 mil de lucro, não pagam nada. Quem recebe dividendo não paga nada. Esse é o primeiro projeto. O segundo, nós colocamos também instituição de alíquota de 15% sobre lucros remetidos ao exterior. Também não há tributação aqui no Brasil. Estão isentos também desde 1996. O impacto estimado disso na arrecadação é de 11,6 bilhões de reais. Colocamos aumentar o imposto territorial rural para propriedades acima de 1.000 hectares, grandes latifúndios, que pagam quase nada de ITR hoje. Fizemos uma quarta medida, que é uma emenda que fala do aumento da contribuição incidente sobre o lucro dos bancos, CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, aumentar de 15% para 20%. Isso significa um resultado fiscal também de 5 bilhões. E, por fim, colocamos uma revisão da tabela do imposto de renda, porque nós temos a nossa última faixa, R$4 mil, a pessoa paga 27,5%, independente da pessoa ganhar 40 mil ou 4 mil. Então, o mais correto é nós diminuirmos a faixa em setores de classe média e aumentar o imposto de renda desses que ganham maiores salários. Eu acho que esse é um grande debate. Tem um outro, eu não apresentei a emenda da tributação de grandes fortunas, porque não pode. Tem que ser feito por lei complementar. Mas aqui tem um projeto do Fernando Henrique Cardoso que foi aprovado no Senado, está parado na Câmara dos Deputados. Esse esforço que eu vou fazer, tenho recebido
quando coloco essa proposta, muitos apoiam o senador Paulo Paim. Eu acho que há espaço para crescer esse sentimento, dentro do governo, inclusive, de que, nesse momento que nós queremos reequilibrar a situação fiscal do país, a gente tem que dividir entre todas as partes, especialmente no andar de cima, entre os mais ricos. E é por isso que eu sei que essa posição também do senador Paulo Paim, enfrentar esse debate, vamos ter reunião com ministros, convencer o governo a reorientar esse debate de forma que nos coloque numa posição de ofensiva política. Porque essa é uma discussão que acontece em todos os países do mundo. Na França, agora, o Hollande apresentou, o Partido Socialista Francês, taxação para as grandes fortunas. O Obama está falando em aumentar esse imposto de 23% para 28% também nos Estados Unidos. Lá na Grécia, claro, o Partido Siriza já entrou taxando as grandes fortunas. Eu acho que esse debate está maduro para acontecer aqui no Brasil. Eu estou começando a me aprofundar sobre o tema, senador Paulo Paim. E quanto mais eu estudo, e eu vou fazer aqui na próxima semana um pronunciamento só sobre esse tema do nosso sistema tributário, eu estou cada vez mais convencido que nós temos uma situação que os mais ricos praticamente não pagam impostos. Tem mecanismo de não pagar imposto. Está tudo concentrado na classe média e tudo concentrado nos mais pobres. Porque os impostos que têm força no país são impostos indiretos. Então, eu acho que esse é um grande debate e eu tenho certeza que nós vamos conseguir sensibilizar o governo, manter a nossa aliança com os movimentos sociais e reequilibrar as contas do país assim, taxando os mais ricos. Muito obrigado, senador.